Tomara que o nosso Deus abençoe todos vocês, abençoe vocês grandemente hoje e que o nosso Deus também, Ele veja os seus corações dispostos para a meditação da palavra do Senhor, para que o que nós formos fazer hoje seja agradável diante da presença do Senhor. Nós sempre, o que nós fazemos, abrindo a Bíblia, lendo, orando, cantando, nós fazemos com todo o nosso coração, na esperança que o nosso Deus fique agradado, que Ele aceite as nossas ofertas, as ofertas que nós estamos dando para o Senhor. Então hoje, eu gostaria que Deus abençoe todos e todas, os irmãos, as irmãs, e as pessoas recentes que foram convidados, que são os nossos convidados especiais, que hoje estão assistindo essa live, essa transmissão ao vivo. As pessoas que entraram hoje a assistir o ensinamento, tem milhares de pessoas assistindo o ensinamento e eu sei que vocês gostariam de cumprimentar todos, então vamos cumprimentar. Eu cumprimento todos, de todos para todos, porque é o que eu acredito. Eu sei que os corações de vocês lá nas suas casas, onde vocês estiverem, lá vocês também não estão sozinhos, tem milhares de pessoas junto de vocês. Então, nós falamos para o Senhor que tomara Ele fique do nosso lado e que Ele possa nos ajudar a entender os caminhos dEle e honrar e venerar Ele do jeito que Ele merece, para nós termos temor de Deus e amar o nosso Criador, o nosso dono, o nosso Rei. Por causa disso, nessa alegria, com toda alegria, hoje vocês podem se sentar, ficar confortáveis nas suas casas, porque hoje nós vamos cantar para o Senhor o hino, que é o hino Perto, Mais Perto, e é o número 68 nos seus hinários, o hino número 68. Então, nós vamos cantar para o Senhor com todo o nosso coração. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar, cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí. Todo, mi Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz.
Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. A honra e a glória sejam para o Senhor. Agradecemos o nosso Deus por nos permitir, ou agradecemos pelo privilégio que Deus nos deu de conhecer e estar conhecendo os caminhos dele. E hoje nós vamos continuar falando ao respeito do caminho do Senhor. Semana passada, domingo passado, nós falamos sobre sugestões para que as pessoas não abandonassem, não deixassem o caminho do Senhor. Mas hoje nós vamos falar do caminho do Senhor mesmo. Qual é o caminho de Deus? O que é o caminho de Deus? Do que é feito? E o que foi que Deus fez com a humanidade quando Deus fez o homem? Quando Deus fez o homem, Ele fez os homens conhecerem também dos seus caminhos, ensinou para eles os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas ordens e colocou leis na consciência deles. Ensinou para os patriarcas o caminho reto, o caminho que eles tinham que seguir. Porque Deus, Ele já sabia que tinha um inimigo existente e que ele ia colocar nos corações das pessoas a maldade, a vontade de ir contra Deus. Por causa disso, o Senhor, desde o começo, ensinou para Adão o jeito como ele tinha que seguir ele e o que ele tinha que fazer e o que ele não tinha que fazer. É isso que nós chamamos do caminho do Senhor. Por causa disso, nós hoje vamos ler alguns versos, poucos, porque na verdade nós não temos tanto tempo assim, mas são poucos os versos, nós vamos conseguir meditar naquilo. E alguém perguntou para mim o que significa meditar. Alguém me perguntou se era as pessoas que fazem yoga, esse tipo de coisa. Perguntaram para mim, então, já que nós estamos falando da palavra meditar, eu gostaria de dizer para vocês que meditar significa pensar, refletir, analisar, observar, esperar, confiar em Deus, analisar as profecias e as promessas que Deus faz para nós, observar a grandeza de Deus, a natureza dele, observar tudo o que está ao nosso redor e acima de nós. Nós ficarmos pensando em Deus, admirarmos Ele, falar, Deus é muito grande, tudo que Deus faz é muito grande, o poder dele é muito grande, Ele é poderoso mesmo. Isso aí é o que nós chamamos de meditar. Então, não fiquem confusos com o que as pessoas ensinam. Não fiquem confusos, porque meditar significa muitas coisas. Então, hoje nós vamos refletir e analisar e pensar no Senhor, aprender os mandamentos dele, as sugestões que Deus fez para a humanidade, para os homens e para nós também hoje, para que nós possamos seguir no caminho do Senhor. Hoje vamos falar, pensar e meditar sobre o caminho do Senhor. E vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 8:6. Yo veo una lucecita allá al frente pero creo que es la lámpara afuera, parece que es el sol que está alumbrando la lamparilla y me da una luz ahí, un reflejo. Me disculpan que me salga del parámetro. Entonces me va a tocar hacerme por este lado. Bien, vamos a abrir en Deuteronomio 8:6. Diz assim, Deuteronômio 8:6. Aqui Moisés falou para o povo de Israel os últimos conselhos ou as últimas sugestões.
porque Moisés, ele já estava prestes a morrer e Josué ia ser o sucessor dele. Então Moisés quis repetir para eles de novo que era para eles cumprirem os mandamentos do Senhor e fazerem tudo o que Deus tinha falado para eles e as leis, para que desse jeito eles pudessem viver com paz e felicidade na terra e que eles pudessem desfrutar das bênçãos que Deus tinha prometido para eles lá na terra de Canaã, quando eles entrassem e conseguissem possuir a terra. No capítulo 8, Moisés fez essas sugestões. E no verso 6, no meio de tudo o que ele disse para eles, por exemplo, no verso 6, ele fala: guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para andar em seus caminhos e para temê-lo. Então, o que significava andar em seus caminhos? Andar nos caminhos do Senhor era que eles tinham que cumprir os mandamentos de Deus, agradar a Deus, louvar a Deus e glorificar o Senhor. Diz no verso 7, porque o Senhor teu Deus faz com que tu entres na boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais que brotam nos vales e montes, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Deus aqui fez uma série de promessas para eles e disse que eles iam obter tudo aquilo. Mas eles tinham que guardar os mandamentos do Senhor. Eles tinham que andar nos caminhos do Senhor. Eles tinham que temer a Deus e louvar a Deus e honrar Ele. Então, os caminhos do Senhor são guardar os mandamentos dEle, cumprir os mandamentos dEle. É aí que nós começamos a agradar o Senhor. Agora vamos buscar nos Salmos 32. Também nos Salmos, o Senhor, Ele sempre fez sugestões, ou o Espírito Santo falando pela boca dos salmistas, falando na boca dos cantores. Deus falava para o homem que eles tinham que guardar os seus caminhos. Salmos 38 diz assim, no Salmos 32, no verso 8, eu te farei entender e te ensinarei o caminho em que deves andar. Aqui, o salmista disse que no verso 1 diz: feliz é o homem ou a mulher a quem Deus perdoou sua transgressão, seus pecados. E esse homem e essa mulher, então, eles começam a viver na presença de Deus, começam a andar nos caminhos do Senhor. E nos Salmos todo, temos a sugestão, o ensinamento de como andar nos caminhos do Senhor. Por causa disso, no verso 8 diz: eu te farei entender. Deus disse para eles, para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aquelas pessoas que dispuserem o seu coração e prestarem atenção para ouvir e seguir os caminhos do Senhor. O Senhor disse para eles: eu te farei entender e te ensinarei o caminho em que deves andar. Bendito o nome do Senhor, porque essa aqui é uma promessa muito formosa. E diz: sobre ti, homem ou mulher, fixarei meus olhos. Glorioso seja o nosso Deus. Vocês percebem quão grande o nosso Deus é? Como Ele se humilha a si mesmo. O nosso Deus se humilha a si mesmo para nos olhar. O nosso Deus se humilha quando Ele ouve as nossas orações, quando Ele olha as nossas aflições e as nossas tristezas. Ele se humilha e Ele fica perto de nós. Quando Deus está perto de nós, quando Deus olha para nós, isso aí é Deus se humilhar. E Ele faz mesmo, porque Ele é amoroso, Ele é misericordioso com aquelas pessoas que ficam dispostas, querendo entender e compreender e aceitar o caminho do Senhor.
E aqui no Salmos 86, Salmos 86, no verso 11, diz: Aqui o salmista também diz no verso 10, Senhor, Tu és grande e operas maravilhas. Só Tu és Deus. Ensina-me Teu caminho, ó Senhor. Isso aqui, nas nossas orações, quando nós estivermos clamando ao Senhor, nós deveríamos dizer isso aqui para o Senhor. Ensina-me teu caminho. Ou ensina-me os teus caminhos. É isso. Uma parte da nossa oração teria que ser isso aqui. Verso 11. Ensina-me teu caminho, ó Senhor. Caminharei eu em tua verdade. O caminho do nosso Deus é a verdade de Deus, a palavra de Deus, o mandamento de Deus, as ordens de Deus, as regras dele. Esses aí são os caminhos do Senhor. E nós temos que conhecer eles. Vocês têm que conhecer os mandamentos, as regras do nosso Deus. Vocês têm que conhecer a vontade de Deus, o que Deus quer que vocês façam, para que vocês consigam andar nos caminhos do Senhor, para que Deus fique agradado de vocês. O caminho do Senhor, como vocês conseguem ver, tem muitas regras, é feito de muitas coisas, de muitos elementos. Caminharei eu em tua verdade, unifica meu coração para que tema o teu nome, para que o meu coração tenha temor de ti, para que o meu coração te louve, para que ele te busque e continue no teu caminho, nesse caminho formoso que Deus desenhou para nós. E aqui no Salmo 67, no Salmo 67, eu vou ler desde o começo. Diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Isso aqui também deveria ser parte da nossa oração. Dizer para o Senhor que Ele tenha misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós e nos abençoa. Faça resplandecer seu rosto sobre nós. Ó Senhor, faz resplandecer teu rosto sobre nós. Porque desse jeito vamos conhecer os teus caminhos. No verso 2 diz, para que seja conhecido na terra teu caminho. Isso aqui é muito formoso. Diz que quando Deus faz resplandecer seu rosto sobre nós, quando Ele tem misericórdia e nos abençoa, diz aqui que nós começamos a conhecer o caminho do nosso Deus. E também diz que para que seja conhecido em todas as nações tua salvação, porque aqui não ia ser mais uma nação só. Na antiguidade era só uma nação, um povo. Mas hoje, agora, são todos, porque Deus deu a chance para todos. Deus mostrou para todos o caminho de salvação, para que todos tenham a chance, a oportunidade de vir, entrar, desfrutar daquela terra de Canaã espiritual, que é viver com Deus. Morar com Deus, que Deus more no coração das pessoas. Então, nós falamos que Deus mora conosco.
É essa terra de Canaã que flui leite e mel, que tem prosperidade, tinha tantas bênçãos. É isso que nós hoje temos que desfrutar com o Senhor, para que Ele nos faça entrar naquela terra de Canaã, desfrutar do leite e do mel, que na verdade são a prosperidade de dons espirituais, a paz e a felicidade que Deus dá na alma e no coração das pessoas. Então, nós hoje ficamos pedindo para o Senhor isso aí, que Ele faça resplandecer o seu rosto, que Ele nos faça conhecer Ele, que Ele nos ensine e fique do nosso lado, para que nós possamos caminhar no caminho dEle e possamos desfrutar dEle, da sua grandeza, das suas maravilhas. E até quando? Até o dia da nossa morte. Até o dia que Deus dizer, tá bom, agora você tem que vir. Agora você vai ter que se despedir do mundo, da terra. Porque eu acho que é desse jeito que o Senhor faz com os seus filhos. Quando Ele vai levar eles, Ele anuncia para eles, fala para eles, o seu tempo já deu, você já trabalhou para mim, você já fez muito para mim, então agora você pode subir e ficar do meu lado. Isso tem que ser muito lindo. Viver no Senhor, viver nos caminhos de Deus é muito lindo e desfrutar dessas maravilhas. E diz aqui que o Senhor, quando Ele se manifesta para as pessoas, Ele faz elas conhecerem dos seus caminhos. E realmente, hoje eu posso testificar para vocês que o Senhor tem nos feito conhecer os caminhos dEle. Faz 50 anos que eu venho tendo experiências com Deus, vivendo no Senhor e Ele me mostrando os seus caminhos. E eu ainda estou aprendendo, ainda tem muitas coisas que eu não sei e eu preciso aprender dos caminhos do Senhor. E aqui diz que todas as nações iam desfrutar desse caminho, da presença de Deus, e nós agradecemos Deus pela sua misericórdia. Por causa disso, no verso 3, eles falam para o Senhor, ou melhor, eles fazem para nós um convite, e te louvem os povos, ó Deus, todos os povos, as nações, as línguas, as raças, te louvem, louvem o nome do Senhor. Fala, todos os povos te louvem, alegrem-se e regozijem-se as nações, no verso 4, alegrem-se e regozijem-se as nações, porque julgas os povos com equidade. Mas é que vamos lembrar que o reino do nosso Deus é espiritual. Não é um reino físico, não é um reino material, um governo material, é espiritual. E quando Ele fala que Ele vai julgar os povos com equidade, é porque Ele é justo quando Ele julga. E Ele dá para cada pessoa segundo as suas obras. Isso quer dizer que Ele vai abençoar cada um, ou Ele vai cobrar de cada um, quando alguém, para quem Deus deu a chance de conhecer os seus caminhos, acabou desprezando, menosprezando Ele, acabou voltando atrás e não quer mais seguir o caminho do Senhor, não tem interesse em saber nada de Deus, em saber nada da Bíblia, nem de Deus, não quer saber, porque tem outros interesses na sua vida, porque com certeza talvez é muito rico, ou se formou em muitas coisas, ou não precisa, e fala que não precisa de Deus. Mas precisamos sim, a nossa alma precisa de Deus, o nosso espírito precisa de Deus. As riquezas físicas, materiais, elas não conseguem dar paz na alma, elas não conseguem dar felicidade. É Deus o único. E por causa disso diz que no governo dele, ele julga com equidade. E como eu disse para vocês, muitas pessoas não têm feito boas obras e acabaram desprezando a palavra de Deus, desprezaram os mandamentos e o que Deus colocou no caminho deles para que eles pudessem seguir pelo caminho de Deus. Então, aquela pessoa, o que ela vai receber na sua vida são coisas ruins, mesmo que ela tenha muitas riquezas e muitas formaturas e muita prosperidade física na alma dela, ela nunca vai ter felicidade, ela não vai ter paz, ela nunca vai ter felicidade. E tem muitas pessoas que chegam até a se suicidarem porque elas não sentem dentro delas satisfação no que elas fazem, nem o que elas são na vida, porque
Faz falta para elas andar no caminho de Deus. Elas sentem falta de viver com Deus, de andar sob a proteção do nosso Deus. Ele é justo. E como Ele é justo, Ele faz a equidade trabalhar e Ele julga. E Ele mostra para nós os seus caminhos, para que nós não possamos dizer que não sabemos, que somos inocentes, que nunca conhecemos o caminho dele e por causa disso, injustamente, fomos castigados. Não, Ele primeiro nos ensina, nos dá muitas chances. E diz aqui no verso 4 que quando Ele julga as nações com equidade, diz, e guias as nações da terra. O Senhor diz que Ele nos guia, sim, Ele nos apacenta. Nesse momento, Ele vai apacentar, vai guiar aquelas pessoas que seguem Ele. Ele está cuidando delas e nós sentimos que o Senhor está nos apacentando, que Ele está cuidando de nós e nos guiando. Mas tem um dia lá na eternidade onde o Senhor vai continuar nos guiando para sempre. No verso 5 diz, e te louvem os povos, ó Deus. Todos os povos te louvem. Quando eles tiverem conhecido o caminho do Senhor. Quando eles tiverem conhecido esse caminho, então eles têm que louvar a Deus. Todos os povos, todas as nações têm que agradecer a Deus e reconhecer que Deus existe, que existe um ser sobrenatural que governa sobre nós e que influencia com o poder dele a nossa vida. E no 6 diz, a terra dará seu fruto. Mas aqui não é a terra física, é o coração do homem, o coração das pessoas. Diz, dará seu fruto. E com aquele bom fruto que está dando por andar nos caminhos do Senhor, porque Deus se manifestou na sua vida, então diz que Ele vai dar boas obras, que Ele vai agir com bom testemunho, dando bom exemplo. E diz que Deus vai nos abençoar, nosso Deus, diz aqui. E nos abençoará Deus, nosso Deus, abençoa-nos Deus, e o temam todos os confins da terra, quando tiverem conhecido o caminho do Senhor. Bendito e louvado seja o nome do nosso Deus, porque o caminho do Senhor é, além de fazer os mandamentos dele, cumprir os mandamentos, as obras e as regras dele, nós temos que amar ele também, louvar, bendizer ele, reconhecer ele em todos os momentos, em todos os lugares. Em todos os lugares e em todos os tempos. Nos tempos bons e nos tempos ruins, nós temos que reconhecer o nosso Deus, quer dizer, nós temos que elogiar o nosso Deus. E Deus nos testa, Ele nos prova e Ele permite que tenhamos muitas provas para ver até onde nós somos corajosos. Vamos continuar, vamos seguir em frente ou vamos desistir, vamos ficar desanimados. Como uma irmã, alguém escreveu para mim e disse para mim, eu, na verdade, estou bem desanimada. Eu não tenho ouvido mais os ensinamentos, eu não li mais a Bíblia, eu não quero mais participar porque eu tinha minha avó e a minha avó, ela acabou morrendo do Covid e eu pedi tanto para Deus e Ele prometeu para mim que ia curar ela, que ia levantar ela. E, na verdade, ela morreu. A minha avó morreu. Então, eu não vou ler mais a Bíblia. Isso aí é muito triste. Isso aí é muito triste, porque talvez sejam provas que Deus deu para nós. Além disso, nós temos que ser realistas. Temos que ser cientes que nenhum de nós vamos ser eternos, vamos ser para sempre. Um dia nós vamos ter que morrer. Fisicamente, o nosso corpo vai morrer, porque na verdade nós continuamos vivendo para Deus. Então nós temos que ser realistas. Então, porque ela morreu? Porque ela morreu, então eu não vou acreditar mais em Deus, vou me afastar do caminho de Deus e vou parar de ouvir e vou parar de agradar a Deus. Então, cadê o seu amor por Deus? Cadê aquele mandamento, aquele primeiro mandamento que o Senhor disse? Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas
vai começar por nós mesmos, porque nós somos uma coisa. Então, os meus sentimentos, eu amava tanto minha avó, e eu não queria que ela morresse nunca. Eu queria que ela vivesse para sempre, a minha vovozinha. Mas ela morreu. E agora eu não vou mais confiar a Deus. Eu vou deixar a Deus porque a minha avó morreu. Então, na verdade, eu nunca amei a Deus. Se Deus diz para mim que eu tenho que amar Ele sobre todas as coisas, sobre mim mesma, então eu preciso amar Ele acima dos meus próprios sentimentos ou da dor, do amor que eu sinta por aquele parente. Eu preciso seguir em frente. Eu preciso amar a Deus e confiar nele e acreditar nele. Pregar sobre Ele, ensinar sobre a palavra dEle, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Ele é reto, que Ele é justo. Nós temos que seguir pregando a mesma coisa. Nunca se esqueçam das experiências que Jó passou. Jó, ele não se afastou dos caminhos de Deus, mesmo depois de Deus permitir as provas tão difíceis que ele teve que passar. As provas que ele passou, na verdade, era para alguém ter morto da dor, ter morto pelo sofrimento. Mas ele foi corajoso, forte, ele resistiu, ele amou a Deus e continuou no caminho do Senhor. E por causa disso, Deus premiou ele depois, e muito, aliás. Mas Deus deixou Jó como um exemplo para nós. Porque o Senhor quis nos mostrar, um ser humano consegue. Vocês conseguem ser corajosos, vocês conseguem resistir. Isso aí é o bonito. Deus deixa para nós exemplos, porque nós conseguimos, como seres humanos, nós conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas e conseguimos suportar as provas. Agora vamos para Isaías. No livro de Isaías, no capítulo 2, Isaías, no capítulo 2, diz no verso 3, mas é que todos esses versos são tão lindos e eu não tenho tanto tempo, a gente vai acabar usando muito tempo e alguns vão reclamar de mim. Não os irmãos e as irmãs da igreja, mas talvez as pessoas mais novas, recentes, que ficam incomodados por terem que ficar tanto tempo sentados. Mas se lembrem que hoje é o domingo. Bem, o domingo aqui na América, mas na Europa e em outros países, na verdade, já é meia-noite. E aqui no capítulo 2, no verso 3, fala sobre os caminhos do nosso Deus. E diz aqui que o Senhor, no findar dos tempos, aqui no verso 2, diz, acontecerá no findar dos tempos. E se lembrem que quando nós lemos findar dos tempos, os últimos tempos, fala sobre a vinda do Messias, do Salvador ao mundo, e faz mais de 2000 anos que ele realmente veio. Então, esse era o futuro até agora. Nós estamos ainda vivendo aquele futuro, aquele findar dos tempos. E diz que o monte da casa do Senhor será assentado, e o monte é aquele Messias, aquele rei, aquele Salvador. E diz que o monte da casa do Senhor será assentado como cabeça dos montes e será exaltado sobre as colinas e virão a ele todas as nações. Aquelas colinas eram os governantes, os líderes do mundo. Ele, o Senhor, ia ser conhecido no mundo todo, mesmo não todo mundo acreditando nele, porque hoje temos muitos países que não acreditam nele, e é muito triste, mas nós oramos ao Senhor aqui para que Deus dê a chance de todos eles chegarem ao conhecimento de Deus. E diz aqui que pessoas de muitas nações iam correr atrás, iam ir atrás daquele rei dos reis, desse homem que era o cabeça dos montes. E diz, e virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, e nos ensinará seus caminhos.
Aqui nós conseguimos observar que a visão que o Isaías teve ao respeito do findar dos tempos, quando fosse vir o Messias, quando fosse vir o Salvador, o Rei, pregar o seu evangelho, pregar a sua palavra, ele ia mostrar para a humanidade, para todas as nações, ia mostrar para eles o seu nome, os seus caminhos, as suas regras, as suas leis, as suas ordens. Por causa disso, no verso 3 diz que muitas pessoas iam falar, muitos povos iam falar, vinde, vamos conhecer aquele Rei dos Reis, vamos ouvir a palavra daquele Rei, vamos na casa do Senhor. Mas é que a casa do Senhor não ia mais ficar num lugar específico, físico, porque agora a casa de Deus ia virar os corações dos homens e das mulheres que seguem aquele Rei dos Reis. Então, é essa a casa do Senhor, o coração dos homens e das mulheres que amam a Deus, vivem com Deus e Deus mora neles. É essa a casa de Deus. Então diz, virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, e nos ensinará seus caminhos e caminharemos por suas veredas. E realmente, quando aquele Rei dos Reis apareceu na terra faz mais de 2000 anos, pregando as boas novas de salvação, o evangelho dele, ele disse, o Espírito Santo virá, o Espírito Santo vai ficar com todos vocês para sempre, e vão chegar os dons espirituais, nos tempos vindouros, vão chegar, porque todos vão ter os dons espirituais, e Deus vai morar em todos vocês, Deus vai morar nos seus corações, e vocês vão ser o povo dele. Mas não só um povo físico e específico, vai ser um povo feito de pessoas de muitas nações que vão buscar Ele e vão confiar nele. Então, diz aqui, e caminharemos por suas veredas, porque de Sião sairá a lei, quer dizer, do Rei dos Reis, o Evangelho de Cristo, porque de Sião sairá a lei, quer dizer, o Evangelho do Senhor Jesus, e de Jerusalém a palavra do Senhor, que é a mesma coisa que dizer de Sião sairá a lei de Deus, ou a palavra do nosso Deus, ia sair lá daquela Jerusalém física. E realmente foi lá onde o Senhor Jesus pregou e ensinou, e Deus fez milagres e sinais no meio deles, mostrando para o povo que ele já tinha enviado o Messias e que eles tinham que acreditar e confiar nele daí para frente. Então ele começou a ensinar os caminhos dele. Por causa disso, diz aqui, e nos ensinará seus caminhos. E ele realmente começou a ensinar os seus caminhos, enviou o Espírito Santo depois, enviou os dons, e hoje nós estamos desfrutando, conseguimos desfrutar do Espírito Santo, dos dons espirituais. E, naturalmente, nós temos um grande inimigo que sempre fica ao nosso redor tentando perturbar a vida espiritual dos crentes, especialmente aqueles que são mais criança, aqueles que não conhecem a doutrina, que estão meio que vindo, meio que não, são meio mornos quando buscam a Deus. Então o inimigo tenta ficar botando armadilhas no caminho deles para eles caírem e ficarem desanimados e desistirem, como aconteceu com aquela irmã. Por ela não estar muito firme nos caminhos de Deus, veio a prova difícil de morrer a avó dela, e aí ela desanimou e quer desistir e deixar as coisas de Deus, porque o inimigo ficou lá testando ela, provando ela com aquela armadilha. Então, nós temos uma luta constante, é constante a luta que nós temos o tempo inteiro com o nosso inimigo. Mas para que nós possamos ser corajosos, fortes e ganhar do inimigo, nós temos que ter conhecimento, temos que ter muito conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, e também entregar o nosso coração a Deus para Ele nos revelar, nos ensinar, nos guiar, nos orientar o tempo inteiro, porque o Espírito Santo está perto de nós nos ensinando. Os dons espirituais são literalmente a manifestação de Deus, do Espírito dele, que Ele dá para nós
nós, para conseguir nos fazer fortes, para que nós não fiquemos desistindo nem ficando desanimados, mas para que nós consigamos seguir em frente e ainda ensinar as pessoas mais fracas. Então, graças a Deus que a palavra dele aqui se cumpriu de conhecer o caminho de Deus e a promessa que ele fez para o findar dos tempos ou os tempos vindouros. Agora nós conseguimos desfrutar dela e hoje nós estamos conhecendo o caminho de Deus. Faz quantos milhares de anos que Deus está tentando mostrar os seus caminhos para a humanidade e até hoje o Senhor, Ele está fazendo que nós conheçamos os caminhos dele. Até hoje nós falamos para o Senhor em oração, Senhor, me mostra o teu caminho, porque eu quero caminhar do teu lado, Senhor. Eu quero caminhar na tua verdade. Isso deveria ser a nossa oração e é o nosso propósito. A fé e a confiança que nós temos no Senhor é essa aí. E agora vamos para Isaías 35:8. Em Isaías 35:8. É tão formoso falar do Senhor. Nós estamos meditando sobre o caminho do Senhor, como vocês conseguem agora ver o que significa meditar. Isaías 35:8 diz: Mas são tão lindos esses versos que eu vou ler desde o começo, rapidamente. Diz, o deserto e o terreno seco se alegrarão. Mas quando diz que o deserto e o terreno seco se alegrarão, não fala de um deserto físico. Não fala de um deserto físico daqueles que vocês conhecem. Fala dos corações sem Deus. Um coração que não tem a Deus é um deserto. E o terreno seco é a mesma coisa. Como não tem nada lá, então está seco. Por causa disso, diz que é um deserto ou um terreno seco. Não tem vegetação no deserto. Não tem nada num terreno seco. Ele está sozinho, sem Deus. Aqui também diz, o ermo gozará e florescerá como a rosa. Porque diz, florescerá abundantemente e se alegrará até dar gritos de júbilo. A glória do Líbano lhe será dada, a formosura do Carmelo de Saron. Eles verão a glória do Senhor, eles verão a majestade de nosso Deus. Porque eles iam ver a glória do Senhor e a majestade do nosso Deus? É que aqui falava que naqueles tempos vindouros, aquele findar dos tempos, quando viesse o Messias, ele ia pregar, ele ia governar, ele ia reinar, porque ele é um Deus justo e perfeito. E todos eles acharam que era um rei físico, como aqueles que nós vemos agora. Temos governos, e em alguns países tem reis. Eles achavam que ia surgir um rei perfeito e justo que ia governar fisicamente. Mas ninguém entendeu que o que Deus prometeu aqui era um rei espiritual, era um reino espiritual, um governo espiritual. Por causa disso, as pessoas ficaram tão emocionadas com a promessa, mas como eles nunca viram ela se cumprir fisicamente, eles ficaram desanimados. E quando apareceu o Salvador Messias realmente pregando, não acreditaram nele. Não acreditaram nele porque falaram, não é você, porque nós estamos esperando um rei que vai vir de uma família aristocrática. Vem das melhores famílias, é dos mais ricos, é de lá que vem o rei que nós estamos esperando para governar sobre nós, para nos tirar dessa escravidão. Então você não é. Eles rejeitaram o Senhor e falaram para ele que ele não era o rei que eles estavam esperando. No entanto, o nosso Deus se manifestou grandemente, fazendo muitos milagres e sinais e ensinando muita doutrina e fazendo muitas manifestações. As obras prodigiosas que o Senhor fez na terra foram tão grandes que o povo, as pessoas que viram aquelas coisas, ficaram maravilhados. Por causa disso, diz aqui que o deserto e o terreno iam se alegrar, o ermo ia florescer como uma rosa, iam florescer abundantemente, quer dizer, iam ficar felizes vendo os milagres e os prodígios, eles iam ficar felizes vendo as coisas maravilhosas que aquele homem fazia. E quem era aquele homem? E aqueles que conseguiam acreditar falavam, ele é realmente um homem que vem de Deus.
E diz aqui que todos eles iam ficar admirados pela grandeza de Deus, pela glória do Deus que ia se manifestar no meio deles, aquela majestade que eles conseguiram ver do nosso Deus. Então, aqui no verso 3, a profecia continua e realmente se cumpriu faz mais de 2000 anos. Diz aqui: fortalecer as mãos fracas, firmar os joelhos vacilantes, dizer aos de coração abatido, quer dizer, os humildes, aqueles que não tinham nem forças mais, que não tinham autoridade, que ninguém ouvia eles. Deus falou para eles: esforçai-vos, não temais, eis que vosso Deus virá com vingança. Deus mesmo ia vir com a recompensa e Ele mesmo vos salvará. E aquilo se cumpriu naquela época e está se cumprindo até hoje. Porque nós vemos a mão de Deus cumprindo hoje, ensinando o seu caminho e respaldando a palavra dele, respaldando o servo que ele enviou, aquele homem que se fez carne, que se fez homem, que veio na terra pregar e ensinar o caminho do Senhor. Nós hoje também desfrutamos dele. E no verso 5 diz: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. E realmente, isso aconteceu naquela época, do mesmo jeito que hoje ainda está acontecendo. Os olhos dos cegos não são os cegos físicos, nem os olhos físicos, é os olhos espirituais, porque muitas pessoas têm vivido cegos porque não conhecem o caminho do Senhor. E quando pregam para eles e eles ouvem a palavra de Deus pela primeira vez e acreditam e aceitam aquele caminho, diz aqui que os olhos deles são abertos e os ouvidos deles são abertos para que eles possam ouvir a palavra de Deus. Não é fisicamente, é espiritualmente ouvir a palavra do Senhor. Diz aqui: e os ouvidos dos surdos se abrirão. As pessoas que dispuseram o seu coração para Deus naquela época, mas também hoje. Diz então: o coxo saltará como um servo e a língua do mudo cantará, porque aquele que não conseguia falar agora fala. Naquela época, nós vimos que o Senhor Jesus realmente fez muitos milagres e curou muitas doenças físicas, como as pessoas cegas, as pessoas que eram mudas, ele realmente curou eles. Mas aqui falava do espiritual, porque o espiritual é o mais importante para Deus, a vida espiritual. Aqui diz que as pessoas iam conseguir falar porque Deus ia dar liberdade para elas conseguirem falar. Nadie lo oye, nadie lo escucha, mucho menos nadie lo obedece. Aquí decía que estaría hablando esta persona porque también Dios le daría libertad para hablar. Diz: porque serão iluminadas as águas no deserto e torrentes na solidão. Onde não tinha água no deserto, ia ter torrentes de águas. Isso aqui é a obra do Espírito Santo, a obra maravilhosa do Espírito Santo. Ele é quem vem nos nossos corações e nos faz converter ao Senhor. Porque sem o Espírito Santo, nós não íamos conseguir nos converter a Deus. Nós não íamos conseguir amar a Deus sem a ajuda do Espírito Santo, sem o Espírito dele. O Espírito dele vem em nós e tira de nós a cegueira e a surdez espiritual, tira de nós aquelas ataduras, aquelas cadeias que o inimigo colocou em volta de nós. O Senhor vem nos libertar, cortar, tirar aquilo de nós. E aí, ele nos faz entrar imediatamente no caminho dele, no caminho que nós estamos andando até a vida eterna. Ele mostra para nós o caminho, ele nos liberta e então nós começamos a amar a Deus e valorizar, dar valor para Deus, reconhecer a Deus. Ele começa a nos mostrar esse caminho formoso. É o que ele faz, é o que significam que as águas iam ser iluminadas no deserto e as torrentes na solidão.
O lugar seco se converterá em tanques, e a terra seca em mananciais de água. Na morada dos chacais, proteger-se-ão os rebanhos, será um cercado de canas e juncos. Quer dizer que as coisas ruins iam virar coisas boas. O lugar seco ia se converter em tanques. O coração da pessoa que não tinha Deus e estava triste, queria se matar, quando ela conhece a Deus, Deus mostra para ela o seu caminho e o Espírito Santo vem na vida dela e no coração dela, aquela pessoa acaba se convertendo e ela começa a ter paz e felicidade, muita felicidade. E ela acaba sendo tão feliz que por causa disso diz que o lugar seco ia se converter em tanques e a terra seca em mananciais de água. Na morada dos chacais, proteger-se-ão os rebanhos. Será um cercado de canas e juncos e ia crescer muitas coisas verdes. Isso aí significa paz e a felicidade no coração dos seres humanos, daqueles que aceitam e seguem o caminho do Senhor. No 8. E haverá ali pista e caminho. Ali onde? Nós falamos na casa do Senhor, no Monte Santo, no Monte da Santidade, no tabernáculo de Deus, no templo de Deus, na casa do Senhor. É esse onde diz aqui, ali, e haverá ali pista e caminho, e será chamado caminho de santidade. E o que é o caminho de santidade? É aquele templo maravilhoso que o Messias ia construir, o Salvador ia construir com a sua palavra, com a sua doutrina, com os seus mandamentos, com a presença do Espírito Santo e os dons maravilhosos dele. Então, aquela casa do Senhor vai se encher de resplendor, Deus morando no meio dos homens, Deus com os homens, perto dos homens, o Senhor falando para os homens. Fala conosco por visões e sonhos, profecia, pelo discernimento, pela revelação. Deus fala desse jeito com o homem. Então percebam esse caminho de santidade tão perfeito, tão formoso que Deus mostra para nós, dá para nós desde faz mais de 2000 anos, quando Ele se manifestou lá, aquele Salvador, aquele precursor, aquele Messias. É tão formosa a palavra do nosso Deus e as promessas que Ele tem cumprido nos nossos dias. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque te humilhaste, Senhor. Te humilhaste para estar conosco. Mas essa aqui é a tua palavra formosa. E diz... No mesmo verso 8, nós vamos continuar lendo, diz: o imundo não passará por ele, nenhum homem ou mulher imundos. Eles não vão passar por aquele caminho de santidade, pelo templo do Senhor, pelo tabernáculo ou a casa de Deus. E qual é a casa de Deus, o templo, o tabernáculo? O coração dos homens e das mulheres que estão morando com Deus, onde Deus está ao redor deles, morando com eles, para eles viverem em santidade. E Deus aqui fala com todos esses homens e mulheres e falando para eles que é para eles ensinarem a palavra e pregarem a palavra, que é para eles imporem as mãos e profetizarem e ensinarem para as pessoas o caminho da santidade, e ensinarem para as pessoas que não é para pecar, que é para guardar os mandamentos de Deus, que é para viver em santidade, porque Deus vai abençoar eles. E aí então o Espírito de Deus vai vir neles e vai ficar dentro deles também. É isso, é esse o caminho de santidade, a palavra, o evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que limpa, que purifica. E Deus, quando Ele mora em cada coração, juntos todos esses corações fazem a casa de Deus, o templo de Deus, o tabernáculo do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Diz, o imundo não passará por ele. E é claro, porque Deus não ia permitir pecado onde Ele está morando, onde o Senhor está morando em milhares de corações, fazendo a sua igreja. Como que um imundo ia morar no meio deles? Quer dizer, uma pessoa que fica pecando? Não dá. Então diz, o imundo não passará por ele, mas Deus mesmo, ou o Rei mesmo, aquela cabeça dos montes, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o próprio Deus,
andará com eles, com aqueles homens e aquelas mulheres que se converteram a Deus. Diz, o que andar neste caminho do Evangelho puro e verdadeiro de Cristo, e o que andar neste caminho, por mais torpe que seja, diz aqui que não vai o quê? Não se extraviará. Por quê? Porque o Espírito de Deus que está dirigindo, guiando ele. Por causa disso, tem um verso na Bíblia que diz, e todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são aqueles que fazem a casa do Senhor, são aqueles que todos juntos criam o tabernáculo do Senhor, o Monte Santo, o Monte da Santidade, aquela Jerusalém espiritual, aquela Sião espiritual. Eles têm todos esses nomes, a casa de Deus tem todos esses nomes, e lá, os filhos de Deus são os que estão juntando todos esses requisitos, e nenhum imundo vai passar, e diz aqui que Deus vai andar com eles sempre. E por mais torpe que seja, mesmo a pessoa sendo muito torpe, ela não vai se extraviar, porque o Espírito de Deus vai guiar ela pelo caminho da retidão. Glória a Deus! E no verso 9 diz, não haverá ali leão, nem qualquer animal feroz subirá por ele. Não vai ter leão, nem animal feroz, quer dizer, os homens e as mulheres que agem feito leões ou feitos animais ferozes, prejudicando os outros, machucando, matando, fazendo esse tipo de coisa. Diz aqui que nesse caminho de santidade não tem gente assim, não vai ter mais gente assim. Aquele caminho vai ser só para os redimidos do nosso Deus, aqueles que são salvos, aqueles que vão se salvar, são os únicos que vão conseguir caminhar nesse caminho. Então, não tem como existir o pecado no meio desse lugar. O Deus e os redimidos do Senhor, quer dizer, aqueles que vão ser salvos, voltarão e virão a Sião com alegria. A igreja, a congregação toda chama Sião. Haverá gozo perpétuo. Aquela congregação toda feita de filhos de Deus só. Haverá gozo perpétuo sobre as suas cabeças, terão gozo e alegria, fugirão da tristeza e do gemido. É claro, tem que fugir aquela tristeza, porque quem vai ficar triste quando Deus está morando no meio dos corações? Quem vai ficar triste, angustiado? Quem vai desconfiar? Não, nós temos que confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor, vamos buscar a Deus com todo o nosso coração. Eu vou fugir um pouquinho daquilo que eu estou falando. Alguém perguntou, sempre ficam perguntando para mim, será que é bom tomar a vacina? O que Deus fala sobre as vacinas? O que Ele disse? Será que eu tomo a vacina ou não tomo? Fica tranquilo, se você quiser, toma vacina, se você não quiser, não toma vacina. Ninguém está te forçando, a não ser que os governos falem que é obrigatório. Se eles falarem desse jeito, nós temos que nos submeter. Mas se não for obrigatório, vai de você que sabe se vai tomar a vacina ou não vai tomar a vacina. Aquilo não salva nem condena. Mas, na verdade, você tem que se preocupar pela sua vida espiritual. Fica mais preocupado para ver se você realmente está caminhando no Senhor, se você está pecando. Isso aí é de se preocupar mesmo. É a pior vacina que pode ter na vida de uma pessoa, o pecado. O restante, você não tem que se preocupar. Confie no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Do mesmo jeito que alguém, quando dói a cabeça, fica me perguntando, será que é ruim tomar remédio para dor de cabeça? Será que é ruim? Não, você que sabe se você quer tomar o remédio ou não quer tomar o remédio. Aquilo não salva nem condena. O importante para nós é a nossa vida espiritual, é isso. Confiar em Deus. Confiar no Senhor. Eu vou morrer no dia que Deus quiser. Eu não vou morrer se vierem as pestes, as pandemias, os vírus, os terremotos, o que for. Eu não vou morrer por causa daquilo. É quando Deus quiser. Se Deus quiser que eu vou morrer no dia tal, na data tal, no ano tal, de tal doença, naquele dia, o que estiver acontecendo, mesmo assim, aquilo vai se cumprir.
Por que nós não confiamos em Deus? Por que vivemos como as pessoas do mundo, desconfiando, vendo as especulações das pessoas, ouvindo o que as pessoas falam e ficamos desesperados e aflitos? O que o Senhor diria de nós? Ele deve ficar triste falando, aqueles que estão caminhando nos meus caminhos e ficam desconfiando, ficam duvidando, ao invés de orar e pensar que eu vou ajudar todos, eu vou fortalecer e levantar todos, eu vou dar vida para vocês. Então, vamos ocupar o nosso tempo naquilo, em meditar no Senhor. E agora vamos para Jeremias 32. Jeremias 32. O que diz aqui Jeremias 32 sobre o caminho do Senhor? Sobre a promessa que o Senhor fez para o futuro aqui por meio dos profetas. 32, 39. Pelo profeta Jeremias, Deus disse. O Senhor disse, para os tempos vindouros, para o futuro. Vocês já sabem, aqui, quando os profetas falam sobre o futuro, sobre os tempos vindouros, o findar dos tempos, se lembrem que o findar dos tempos era a vinda do Senhor Jesus na terra. Aqueles são o findar dos tempos, ou os tempos vindouros, os últimos dias. Como ele veio, aquilo já se cumpriu, mas é importante ver a promessa que o Senhor fez para aqueles tempos vindouros, porque nós ainda estamos vivendo eles faz mais de 2000 anos. E então, no verso 39, o Senhor disse que ia dar para eles muitas bênçãos nos dias vindouros, e no 38 diz, e eles serão meu povo, eu serei para eles seu Deus, eles vão ser os meus filhos, eu vou estar com eles, vou morar com eles nos corações deles, e no 39 diz, lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam perpetuamente, para que me glorifiquem perpetuamente, para que eles tenham bens, para que sejam felizes, para o bem deles. Não está oferecendo para eles riquezas materiais. Aqui ele está oferecendo paz e felicidade para o bem deles e de seus filhos e depois deles, sucessivamente, até as últimas gerações deles. Que eles possam viver com Deus e que eles possam viver no caminho do Senhor. Agora vamos para Mateus 7. Vamos aqui para Mateus 7, porque, na verdade, a gente já ficou sem tempo. Em Mateus 7:13. Mateus 7, no verso 13 e 14. Nós chegamos aqui nos tempos vindouros. Aqui em Mateus já é o findar dos tempos, já é o futuro, que falava tanto em Isaías e Jeremias, Ezequiel, todos os profetas da antiguidade falaram sobre o futuro. E aqui em Mateus nós chegamos nesse futuro, na obra do Senhor Jesus, que começou faz 2000 anos. E em Mateus 7:13, o Senhor Jesus pregou o evangelho perfeito, o evangelho puro, mostrou para eles o caminho, ensinou para eles o caminho. No verso 13 diz, entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela, pela porta. É muito triste isso aqui. Ouçam, irmãos e irmãs, prestem atenção àqueles que estão me ouvindo. O Senhor Jesus disse que tinha que se entrar pela porta estreita para chegar no caminho verdadeiro, para chegar na vida eterna. Porque diz que a porta que leva para a perdição, para a condenação eterna, é uma porta larga, diz aqui. É larga a porta e tem muito espaço no caminho. E diz aqui que muitos estão indo para a perdição porque eles entram pela porta larga. Vocês podem ficar pensando, refletindo, analisando, observando o mundo. Fiquem olhando para o mundo e pensem quantas pessoas no mundo buscam a Deus, amam a Deus, oram para Deus. Não tem muitos, você não vai achar muitos porque as pessoas, elas só se amam. E amam os prazeres dela, os pecados delas. É isso o que tem no meio do mundo. O Senhor tinha razão. No verso 14 diz, porque é estreita a porta e apertado o caminho. O caminho do Senhor é apertado.
Eu acho que só conseguem entrar um de cada vez no caminho do Senhor, um de cada vez, porque é muito estreito o caminho. Diz, estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que a encontram. É muito triste isso, mas do mesmo jeito nós estamos aqui confiando e tendo esperança em Deus que nós realmente vamos chegar na vida eterna, que nós estamos andando no caminho de Deus e que vamos conseguir levar conosco muitas pessoas. É isso que nós vamos fazer esforços para conseguir trazer muitos nesse caminho estreito. É muito triste. Vamos ser realistas, vamos meditar nisso sempre. Atos 18, vamos para Atos 18, capítulo 18, no verso 26. Diz aqui os apóstolos, eles já estavam pregando o evangelho em diferentes lugares, diferentes povos e cidades, lá na Ásia, na Europa, todos aqueles lugares, e eles chegavam lá para pregar, e no verso 26, diz aqui que nesses dias chegou em Éfeso, uma cidade que chama Éfeso, um judeu chamado Apolo, e ele era muito eloquente nas escrituras, era um judeu que sabia e conhecia muito bem as escrituras, a palavra de Deus. E ele tinha sido instruído no caminho do Senhor Jesus, quer dizer, ele tinha se convertido ao evangelho do Senhor também, e era de espírito fervoroso, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, apesar de conhecer somente o batismo de João. Ainda não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. E no verso 26 diz que esse homem começou a falar com ousadia, com força, liberdade na sinagoga, também com muita eloquência, com muito conhecimento. Isso quer dizer, a ousadia quer dizer com muito conhecimento e autoridade. E diz que ele começou a pregar na sinagoga, mas quando Priscila e Aquila ouviram ele, era um casal que pregava, tomaram-no à parte e expuseram-lhe mais precisamente o caminho de Deus, porque ele estava pregando o evangelho do Senhor Jesus, mas ele só sabia até o batismo de João. Ele não tinha ainda recebido o batismo com o Espírito Santo. Mas como Priscila e Aquila já tinham os dons, falaram para ele, vamos te ensinar para que você possa aprender e possa pregar completamente o evangelho do Senhor Jesus, esse caminho maravilhoso do Senhor. Então disse para ele que iam ensinar para ele certinho o caminho do Senhor para que ele pudesse pregar. É muito bonito e seria tão lindo que hoje nós também tivéssemos essa experiência de deixar Deus nos usar, para Deus nos instruir, nos ensinar o seu caminho e que nós também possamos depois ensinar para outros o caminho do Senhor. Esse é o trabalho mais formoso que existe. E em Atos 22, 4... Aqui, Paulo falou, ele contou o testemunho dele, Paulo contou para eles que ele tinha perseguido a igreja, ele tinha sido inimigo do evangelho do Senhor e da igreja, porque ele era judeu e ele foi inimigo, ficou perseguindo muito os seguidores do Senhor Jesus. Ele reconheceu aqui o erro dele, a falta dele. No 4 diz, e persegui este caminho, diz ele. Este caminho, qual o caminho? O caminho do evangelho do Senhor Jesus. E persegui este caminho até a morte, prendendo e entregando à prisão tanto homens como mulheres, como também minha testemunha, o sumo sacerdote e todos os anciãos, de quem também recebi cartas para os irmãos, e fui a Damasco para trazer presos a Jerusalém, também aos que estivessem ali, para que fossem castigados. O que vocês acham disso? Olha tudo que o Paulo fazia. Ele disse, eu persegui todos quando eles pregavam esse caminho. Mas depois Paulo se converteu e ele disse, esse caminho aqui é muito maravilhoso e olhem o que eu fiz. Persegui as pessoas que seguiam nesse caminho do Senhor, do Evangelho de Cristo. E o caminho do Senhor é o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, quando as pessoas, homens e mulheres, são guiados
guiados pelo Espírito de Deus e guiados por Deus, quando eles têm dons, quando o Espírito Santo se manifesta na vida deles, nos corações deles. Esse aí é o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E, por último, vamos para João 14. Vamos olhar aqui em João 14, o que diz para nós, João 14. Nós vamos ler rapidamente do 1 até o 6. João 14 diz: não se turbe vosso coração. Aqui nós temos palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aqui o Senhor mostra para nós o caminho do Senhor. Não se turbe vosso coração. Se vocês acreditam em Deus, então também acreditem em mim. É aqui onde o Senhor Jesus começou a mostrar para eles o caminho. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Do contrário, já vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aqui mostrou para eles o caminho. Se vocês acreditarem em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, lá tem a vida eterna, e lá vão conseguir chegar aqueles que seguiram o meu caminho e foram salvos, e são salvos e vão obter a vida eterna. Então diz, eu vou preparar para vocês aquele lugar especial. Então eu sou o caminho. Diz aqui no 3, e me vou e vos preparo lugar. Virei outra vez e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Sabeis aonde vou e sabeis o caminho. Então Tomé disse para o Senhor. Disse Tomé: Senhor, não sabemos aonde vais. Como, pois, podemos saber o caminho? Ele perguntou: nós não sabemos para onde você está indo, então como vamos saber o caminho? Depois do Senhor já ter ensinado para eles doutrina e ter falado para eles, eu sou, não se turbe vosso coração, vocês têm que acreditar em mim. Eles não tinham nem entendido. Faz tanto tempo que o Senhor estava com eles, eles ainda não tinham entendido qual era o caminho do Senhor, o caminho do Evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade de Deus. Cristo é Deus, Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o nosso Deus. A obra do Espírito Santo, com todos os seus dons, tem que se manifestar no meio de nós hoje também. Isso aí é o caminho do Senhor. Isso aí é o verdadeiro Evangelho do Senhor. Então disse-lhe Jesus. Jesus disse para ele, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E isso foi o que o Senhor disse para ele. Eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Esse aqui é o caminho do Senhor. O Evangelho. O que o Senhor Jesus deixou para nós? O Evangelho dele. E qual é o Evangelho dele? Qual é as boas novas dele? O Senhor disse, vocês têm que cumprir os mandamentos, vocês têm que deixar de pecar, parar de pecar, vocês têm que fazer as obras de Deus. Parar de pecar, viver em santidade, porque vai vir o Espírito Santo com os dons dele e vai encher todos vocês do seu Espírito. O Espírito Santo vai ficar com vocês, vai guiar vocês, vai orientar vocês sempre, vai tirar de vocês a vontade de pecar dos seus corpos e vocês vão conseguir viver em santidade, vocês vão conseguir andar no caminho da perfeição para que vocês possam obter a vida eterna. Foi isso que o Senhor Jesus veio pregar, ensinou, ficou ensinando e hoje ainda o Espírito Santo insiste nesses ensinamentos para nós, no caminho verdadeiro do Senhor. Então, foi essa meditação que nós quisemos fazer hoje e vamos agradecer o nosso Pai, vamos agradecer o nosso Deus
porque Ele nos trouxe nesse caminho maravilhoso e nós vamos pedir para o Senhor que jamais Ele permita que o inimigo tente nos tirar desse caminho, que nós possamos continuar nesse caminho verdadeiro, amando o nosso Deus com todo o nosso coração. Vamos orar para o Senhor. Padre celestial, eterno Dios, creador de los cielos y la tierra, Señor nuestro, te alabamos, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Te bendecimos. Gracias, eterno Dios, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, por tus promesas. Gracias por enseñarnos, por guiarnos, orientarnos por el camino de la rectitud, por el camino del bien, por el camino de la perfección, por el camino de la santidad. Gracias, eterno Dios, ten misericordia de todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir por este camino. No vamos a defraudarte, Señor. Con tu ayuda lo lograremos. Con tu ayuda estaremos allí frente a ti un día, llevando el fruto o los productos de nuestro trabajo, presentándolo delante de tu presencia como una ofrenda, hablándote quizá muchas cosas, recordándote de muchas cosas, Señor, porque eso es lo que nosotros creemos y pensamos, que un día cuando estemos frente a ti allá en la eternidad nosotros podemos hablarte, Señor. Tú, Señor, tendrás esa comunión con nosotros, tan cerca. Oh, gracias te damos, Padre Celestial. Las alabanzas y la honra y la gloria para ti. Bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos. Que todos te alaben, que todos te glorifiquen, que el mundo, todas las naciones, pueblos, lenguas, que todos lleguen al conocimiento de tu existencia, de tu verdad, de tu palabra. Que todos te teman y te respeten y te valoren, Señor, porque eres digno. Bendito tu nombre por siempre. Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo en este momento, te pido, mi Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tus promesas, te pido que extiendas tu mano poderosa y que tú seas, Señor, sanando, limpiando, libertando a todo hombre y toda mujer, niños, niñas, todas las edades, que están enfermos, que sufren diversas enfermedades, que tú extiende, Señor, tu mano poderosa, los sanes, los libertes, los limpies. Rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras de sus cuerpos. Destruye, Señor, esa obra maligna. Esas maldiciones del diablo, quítalas. Destruye toda obra, toda maldición del diablo. Ayúdanos, Señor, para nosotros orar, para nosotros poder libertarnos, para nosotros poder ganarle la batalla al enemigo. Padre Santo, extiende tu mano poderosa, haz milagros y señales, así como tú hiciste esos milagros y señales hace más de 2000 años, te manifestaste, Señor. Hoy también, porque tú eres el mismo ayer y hoy, y por eso, Señor, creemos en ti, confiamos en ti, que tú harás milagros y señales en nuestras vidas. Estarás sanando, quitando enfermedades físicas y psíquicas también. Señor, estarás tú reprendiendo y quitando brujerías, hechicerías, libertando a mucha gente, limpiándola de espíritus inmundos que vienen a atormentar a muchos. Padre Santo, ten misericordia, escucha las oraciones de todos, porque muchos te están clamando a ti. Hay mucha gente que no conoce mucha doctrina, no te conocen tanto, Señor, han oído de ti, pero ellos oran y te piden a ti por sanidades, por liberación, piden misericordia. Padre mío, escúchalos, mi Señor. Ten misericordia de ellos, escúchalos, bendícelos y liberta. Limpia a todos. Gracias, Señor. Gracias por la liberación, gracias por las sanidades. Gracias por todo lo que recibimos de tu mano poderosa. Gracias, eterno Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra, la gloria y la alabanza sea para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. A honra e a glória sejam para o Senhor. Vamos cantar para o Senhor o coro que diz: Eu sou testemunha do poder de Deus. Coro número 26, coro 26.
Eu sou testemunha do poder de Deus, e isso é verdade. Esse coro é real. Quem cantar, eu canto porque é verdade. Eu sou testemunha do poder do nosso Deus. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que nos dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, ni en la noche oscura, ni en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, ni en la noche oscura, ni en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Bendito seja o nosso Deus, agradecemos o Senhor. Tomara que Deus abençoe todos grandemente e eu espero que o Senhor tenha feito muitos milagres nas suas vidas, muitas curas. Deus abençoe vocês, até mais. Um beijo para as crianças e para vocês também. Muitos abraços, Deus abençoe. Obrigada.